Quais será que são as 3 principais competências do profissional de vendas desafiador? Né, já parou para se perguntar? Nessa aula, né, que é uma das aulas-chave do livro, a gente vai entender quais são as 3 competências básicas-chave, essenciais para um profissional de vendas desafiador conseguir performar, ou melhor dizendo, para que você consiga se tornar e executar aí o padrão de venda desafiador, o padrão de excelência que todos nós estamos buscando. Vou explicar um pouquinho quais são essas 3 competências e principalmente algumas premissas, que é o que na prática prepara a base de todo o livro. Eu vou explicar um pouquinho no final desse vídeo melhor, mas depois desse capítulo é onde a gente aprofunda essas competências na prática e vê um lado mais didático mesmo do livro, de trazer ferramentas para aplicar no seu dia a dia de vendas e principalmente cases e exemplos práticos de empresas que fizeram isso, que são bem legais. Quais são as 3 competências, Rafa, né? Tô aqui fazendo onda e não tô falando quais são as competências. Vamos lá. Ensinar, personalizar e assumir o controle. Isso daqui tem que estar gravado, tá? Na mente de vocês. Essas 3 competências são chave, elas dizem muito. A gente vai aprofundar bastante ela. Agora, nesse capítulo do livro, como eu falei, surgem 4 premissas importantes que eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Eu tô com uma cola aqui para não esquecer. A primeira premissa importante é para quem está pensando, Rafa, mas não é para mim esse negócio de venda desafiadora, de pressionar o cliente, assumir o controle da venda, de ser incisivo, não é enfim, não é o meu perfil, não é como eu faço vendas, não vou conseguir. E de novo, gente, isso é uma ciência, tá? Não interessa se você é ou não é um profissional de vendas nativamente desafiador, essencialmente, geneticamente, e por aí vai. Com treinamento, com coaching, com ferramentas apropriadas, a maioria absoluta, tá, dos profissionais de vendas são capazes sim de serem desafiadores, tornarem desafiadores até mesmo os perfis ali mais morosos de relacionamento, rapport, a galera mais do amor, coração, tá? Consegue sim assumir o controle da venda, aplicar esses métodos e essas técnicas de venda desafiadora que vai servir demais, tá? Para um processo de vendas complexa. Então, assim, em essência, desafiadores não são apenas natos, tá? Profissionais de vendas desafiadores são desenvolvidos, podem ser desenvolvidos. Uma outra premissa importantíssima é que a combinação dessas competências é o que de fato faz a diferença no dia a dia, tá? Lembrando das 3 competências: ensinar, personalizar e assumir o controle. A gente vai falar um pouquinho mais no final dessa aula, onde eu vou abrir o framework que o livro traz, explicando, né, melhor quais são essas 3 competências. Terceira premissa legal: desafiar depende de recursos organizacionais, não só das competências pessoais. Isso é super importante, tá, pessoal? Se você é head de vendas, se você é founder, principalmente, você ter uma máquina, um time de vendas desafiadores não depende só das pessoas, depende também da empresa. A empresa precisa investir nesse playbook. Em aulas, em conteúdos como esse que a gente está tendo aqui, de aulas de métodos práticos, ferramentas práticas de utilização no dia a dia, a liderança precisa, através de coaching, ajudar, apoiar o seu time a rodar, né, esses métodos de venda desafiadora na prática. Então não depende só do time, das pessoas, depende também da estrutura corporativa e dos materiais para isso acontecer no dia a dia. E por fim, a construção é uma longa viagem. Então, se você que está aí sentado, né, ou em pé vendo essa aula, acha que amanhã já vai virar, né, um profissional de vendas desafiador, não é bem assim, é uma longa jornada, é um longo caminho. Cada call, cada reunião, você tem que pegar isso e aplicar no seu dia a dia. E treinar, escutar suas calls, aplicar de novo e ajustando, né, passando esse pente fino no seu processo, afiando esse machado, como eu costumo brincar. Assim como no esporte, que a gente executa uma série de atividades para ficar bom tecnicamente naquilo, é a mesma coisa em vendas, né? Essas técnicas que a gente vai apresentar e que já está apresentando aqui um pouco nessas aulas, elas precisam ser vivenciadas no dia a dia e aplicadas na prática, tá bom? Agora, vamos compartilhar com vocês a essência desse capítulo e dessa aula, que são as competências da venda desafiadora, né? Essas 3 competências que vocês já estão cansados de ouvir: ensinar, personalizar e assumir o controle. Ensinar para diferenciar, personalizar para encontrar eco e assumir o controle da venda, tá? Esse é o core da metodologia da venda desafiadora. E percebam algo super importante, que é um ambiente de tensão construtiva. O livro retrata e bate muito nesse martelo de que um profissional de vendas desafiador, ele precisa
criar uma tensão construtiva com o cliente, com o prospect dele, tá? Se essa tensão não existir, isso é ruim. E se ela existir e ela não for construtiva, isso também é ruim, tá bom? Então, essa é a base, tá? Esse é o coração do Challenger Sale, da venda desafiadora. A gente vai falar bastante, tá? Dessas 3 competências. Então, os desafiadores procuram alavancar a atenção construtiva a seu favor em todas as dimensões da venda, em todos os momentos da venda, tá? Eles empenham-se para atingir as suas metas de maneira direta, mas sem agressividade, de modo a superar a crescente aversão dos clientes ao risco. Então, de um lado, o cliente, né, tem aversão ao risco, aversão à tomada de decisão, e está puxando o cabo de guerra para lá. Do lado do profissional de vendas, obviamente que ele tem a meta dele para bater, mas ele consegue lidar e construir essa atenção de forma construtiva, ou seja, não sendo agressiva. A gente vai falar bastante que tem mais para frente, que tem uma diferença muito, muito chave em ser agressivo, ser passivo ou ser assertivo, né, que está no meio desse caminho. E os desafiadores, né, eles dão ideias que reestruturam o modo como os clientes veem os negócios e as suas necessidades. Então, eles ensinam, mas de forma a realmente desafiar, inovar, trazer um insight, algo que faça, poxa, sabe, quando o cliente fala, não tinha pensado nisso antes, né? Então, o profissional de vendas desafiador, ele não busca que o cliente fale, ok, é isso mesmo que eu preciso, né? Até que se você entrar numa linha só de confirmação, de sim, 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 pode ser que seja o óbvio, né? Então, você na prática não está agregando em nada. O profissional de vendas desafiador, ele busca quebrar aquele paradigma de, poxa, eu nunca pensei nessa saída, poxa, como é que eu não fiz isso antes? Poxa, sabe? E muitas vezes é doloroso o processo, né? Principalmente quando a gente trabalha com ego, com fundadores, com donos de empresa, que às vezes demora um pouquinho para a gente chegar naquele ponto-chave de virada. E desafiadores transmitem mensagens de vendas de acordo com o contexto do cliente, né? Eles conseguem personalizar para encontrar o eco. Então, em resumo aqui, né, agora na ordem da metodologia, ensinando para diferenciar essa parte de insights, né? Personalizando para encontrar o eco, essa parte de adaptação da mensagem, de saber contar as histórias certas. E quando a gente fala de assumir o controle da venda, algo que ajuda muito é essa tensão construtiva, que é o contexto de tudo, mas principalmente é esse equilíbrio de ser assertivo, né? Eu conseguir assumir o controle da venda, equilibrando bastante o meu lado, a minha meta, o que eu preciso bater, mas também com as necessidades, o que realmente faz sentido para o cliente, beleza? Então, assim, como que na prática a gente pode, né, ensinar e se diferenciar ensinando como vendedores desafiadores? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder nas próximas aulas. Depois a gente vai entrar em como a gente pode personalizar, né, a mensagem, a história para encontrar esse eco, como a metodologia traz, e por fim, um tema que geralmente costuma ser mais polêmico, trazer mais dificuldade, que é como a gente pode assumir o controle da venda sendo assertivo, diplomático, empático, né? Então eu estou bem empolgado para a gente seguir agora aprofundar essa jornada nas 3 principais competências e te mostrar na prática uma série de ferramentas, de frameworks que você pode usar no teu dia a dia de vendas e alguns cases práticos aí que podem te apoiar. Algumas boas histórias espero te contar nas próximas aulas, beleza? Te vejo lá.